Bora acabar de vez com essa porcaria do dízimo? Muito entusiástico, olá, mestre Dazi aqui para te fazer evoluir. Hoje respondendo a arroba sacadas do céu. Pegou? É uma sacada do céu. Ele fez um vídeo falando de dízimo. E eu fui lá nos comentários, passou na minha For You, eu perguntei assim: e aí? Se esse Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, todo Thundercat, para que ele precisa do seu dinheiro? Ele não consegue fazer dinheiro? Oi! O que será que acontece? Será que ele não é tão forte assim? Então ele deu o exemplo da tribo de Levi. Então vamos questionar a tribo de Levi. Se ele começou a partir da tribo de Levi, cadê o tal Deus antes de existir Israel? Cadê? Onde ele estava? Quem era esse Deus entre os sumérios? Ele não é o Deus de toda a terra? Quem era esse Deus entre os africanos? Quem era esse Deus entre o povo nórdico? Quem era esse Deus entre os hindus muito mais antigos do que os povos da Bíblia? Quem era esse Deus? Ou ele não aparecia? Olha aí, você viu que ele aparece só em determinado momento? Algo de errado não está certo, né? Mas vamos entrar no dízimo da tribo de Levi. Dízimo da tribo de Levi não era dinheiro. E muito menos dentro de um templo para comprar ar-condicionado. Olha, irmãos, vamos fazer a obra. O pastor precisa trocar de carro. Vamos dar o dízimo. Me ajuda, né? Então esse Deus sem origem e sem nome, alguns cristãos acreditam que o nome dele é Deus. Ele precisa de dinheiro para quê? Conta para mim. Para que ele precisa do seu dinheiro? Se ele teoricamente criou os céus e a terra e criou tudo que existe, existem planetas que são formados inteiro de ouro, existem planetas que são formados e chove diamante. Ele precisa do seu dinheiro para quê? Ah, olha aqui, ó. Tudo que foi formado está acima de Keter. Esse Deus que precisa do seu dinheiro está abaixo de Tiferet. Por isso que ele precisa do teu dinheiro. Na verdade, o teu dinheiro é uma forma de você oferecer a ele um sacrifício, o que não tem diferença nenhuma para um ritual mágico africano. Nenhuma. Você precisa fazer uma oferenda para esse Deus. Falar, acho que eu vou abençoar, acho que eu não vou. Entendeu? Não, mas ali era para cobrir pecados. O que é um pecado? É errar a meta. Sua meta? Não, a meta é estabelecida por um Deus. Deus mandou você fazer um bagulho, você foi lá e não fez. Um Deus, prestou atenção? É que esses nomes vão confundindo, né? Você vai ouvindo Deus, 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 Senhor, 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 você fica meio perdido. Então, se ele é um Deus, no meio de vários outros, entendeu como que funciona? Então você tinha que matar um inocente, também criatura dele, para tapar o buraco, passar um panão e você não ser destruído. É mole isso? Isso é um ritual de acúmulo de energia. É onde a energia do ser está girando dentro do sangue. Entendeu como funciona? É um Deus vampírico. É um Deus que se alimenta de sangue e sacrifícios. Esse Deus, se ele criou a galinha e criou você, para Deus os dois têm o mesmo valor. É vida, é ele vivendo através dela. E sim, o todo não interfere na criação. O que interfere na criação são criaturas dentro do todo, que é o Deus cristão. Então vamos lá. Todo templo tem CNPJ. Todo CNPJ só se mantém se tiver grana. Se não tiver grana, não tem templo. Se não tiver templo, acaba essa frescura de dar dinheiro. Sabe quem é o templo de verdade? Ó? Você, e não um templo. E não é assunto espiritual.
O que você está fazendo é um sacrifício, é uma barganha com Deus. E aí ele dá o exemplo, né? Mas Abraão deu dízimo. Sim. Abraão deu dízimo do que era dele? Não. Ele foi, fez uma guerrinha, pegou o que ele acumulou dessa guerra. E desse acúmulo, que não era nada dele, ele deu uma parte. Isso é dízimo? Isso vale? Então eu vou tomar posse de algo que não é meu e doa isso para alguém? Que absurdo! Aí vem lá, mas o Moisés, é sempre os exemplos da Bíblia. E aí ele não consegue perceber que os exemplos que ele está dando da Bíblia não é da Bíblia, é copiado de outras entidades. Então quando ele fala de Moisés e Jetro, que era o sogro de Moisés, ele está falando de Moisés, de Akenaton e Imhotep. Percebe que aí cai a capa mística. E aí eles estão adorando entidades da natureza. Que depois o sincretismo trouxe esse poder de fertilidade ao Deus Jeová, que não tinha no começo. Percebe que você está adorando uma força da natureza e falando mal do teu vizinho, que também adora uma força da natureza, e que tudo isso está dentro do todo. Então você percebeu? Deus só vai fazer algo para você se você trouxer algo para ele pegar isso aqui que você trouxe, essa oferenda, ir lá e fazer por você. Isso é o todo? Isso seria o Deus que criou os céus e a terra? Não! Isso é uma força da natureza, um Dijin, um El Shaddai, como você preferir, ou qualquer outro nome que você quiser dar. E aí ele começa a se enrolar muito, porque aqui, ó, ele fala que eu não entendo porque eu não sou cristão. Então somente creia, né? Oh. Ai, 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 ai. Quer dizer, então, que esse Deus, né? Ele só consegue fazer algo se você fizer uma barganha com ele, se você fizer uma oferta. Parece que ele não é tão poderoso assim, né? Se ele fosse o todo, ele seria o chão que você pisa e o ar que você respira. Ele não precisa de nada em troca. Ele só precisa experienciar através de você. O que é diferente de alguém que está pedindo uma barganha, está pedindo uma moeda de troca. É o que os pastores fazem. Sim, os pastores são personal pastores. Ele lê o livrinho para você, ele ora por você, só se você estiver dando dízimo. Tudo isso para você se livrar dessas obrigações. Olha aqui, amorzinho. E aí ele cita o texto de Gideão. E Deus não pôde ir. Aí mandou um anjo no lugar. Anjo é mensageiro. Sabe qual que é o contexto desse de Gideão, se você lê em hebraico? É o contexto de um governante. É um contexto de alguém que está numa posição de poder. Pode ser um rei, pode ser um governante, um senhor de terras. E aí vai sincretizando tudo, vai pondo na maçaroca e tudo vira senhor. Senhor, 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 né? Fica só lendo corruptelas, fica só lendo traduções horríveis. Eu sei, eu já tive na sua posição. Ser cristão é horrível, não dá para defender de nenhum lado. Aí ele fala assim, nossa, mas o dízimo é bíblico. E quer dizer que se o Paulo Coelho escrever sobre dízimo, a gente vai seguir o Paulo Coelho? Não! Presta bem atenção, o fato de ser bíblico, a Bíblia é um livro de cópias e plágios culturais anteriores e juntou tudo numa grande maçaroca. Então imagina um livro de 20.000 páginas, onde eu arranco páginas aleatórias, sobra 2.000 páginas, eu pego elas e embaralho elas. Sabe quanto que você vai descobrir, né? A verdade? Nunca, nunca. Você está defendendo um livro de Roma. Católicos, por exemplo, eles não seguem a Bíblia, eles seguem o Vaticano, eles seguem a orientação deles. A Bíblia é só um dos muitos livros que tem por aí.